Boa noite. Boa noite. A greve acabou e os trens voltaram aos trilhos em São Paulo. A paralisação de 4 linhas afetou milhares de pessoas na manhã de hoje. O ato dos professores fechou a Paulista e acabou em briga entre grevistas. E a polícia afirma que a mulher e o amante encomendaram a morte do executivo na Avenida Berrini. A Justiça Militar Gaúcha condena 2 bombeiros no caso do incêndio da Boate Kiss. E a saída para viajar neste feriadão já paralisa o tráfego na Grande São Paulo. Personalizar uma motocicleta em São Paulo custa várias vezes o valor da moto. Ferroviários decidiram agora, no final da tarde, suspender a greve iniciada na madrugada em São Paulo. A CPTM estima que aproximadamente 2 milhões de passageiros foram prejudicados pela paralisação no período da manhã. Olhando a estação Brás, na região central, antes das 7 horas da manhã, parecia um dia normal no transporte público de São Paulo. Mas o cartaz na porta já avisava da paralisação de 4 linhas. A 10 Turquesa, que liga a capital à cidade de Rio Grande da Serra, e a Safira, que liga a Zona Leste ao centro, pararam totalmente. As linhas 7 Rubi, entre as estações Barra Funda e Caieiras, e 11 Coral, entre Luz e Guaianazes, operaram parcialmente. Mas muitos passageiros tiveram dificuldade para chegar ao trabalho. Hoje eu peguei uma caroninha com meu filho, agora as minhas colegas que estão em casa, não tem como, né? O plano de apoio entre empresas de transporte em situação de emergência, o PAESE, não foi acionado. A SP Trans e a MTU informaram que o PAESE não foi colocado em prática porque a CPTM não o solicitou. Pegou a gente de surpresa, né? Não avisou nada, chega aqui hoje de manhã com 3 sem condições, aí não tem como ir para o trabalho. Na estação Francisco Morato, da linha 7 Rubi, houve tumulto. Passageiros chutaram lixeiras, tentaram empurrar um portão e quebraram um muro. Eles alegam que a polícia usou gás lacrimogênio para controlar a situação. Uma pessoa foi detida. A estação Moca, da linha 10 Turquesa, é uma das principais aqui na cidade de São Paulo, porque liga a capital às cidades do ABC Paulista, como Santo André e São Caetano. Com a estação fechada, o trânsito de veículos no sentido centro praticamente dobrou nesse início de manhã. Ana vende cafezinho em frente à estação. Até às 9 da manhã, ela costuma faturar R$300, mas hoje, com a greve, as vendas não somaram R$100. Muitos que trabalham à noite estavam tentando ir embora e não conseguiram. Na última reunião com os ferroviários, a CPTM propôs aumento de 8,25% nos salários e benefícios. Os trabalhadores pedem 9,29% e equiparação dos benefícios com o valor pago aos metroviários. Um novo encontro e conciliação no Tribunal Regional do Trabalho deve acontecer no próximo dia 11, quando a categoria decide então se retoma a greve. Os professores estaduais decidiram hoje manter a greve por tempo indeterminado. Durante protesto no MASP, houve um princípio de tumulto entre os manifestantes. A paralisação já é a mais longa da história. O Superior Tribunal de Justiça decidiu hoje manter o corte no ponto dos professores. O tenente-coronel da reserva, Moisés Fux, e o capitão Alex da Rocha Camilo foram condenados à prisão por inserção de declaração falsa, assinatura e emissão de alvará que liberava a KISS para funcionamento. Na esfera criminal, ainda estão em andamento processos contra 8 réus, sendo 4 por homicídio doloso, quando há intenção de matar, e tentativa de homicídio, e os outros 4 por falso testemunho e fraude processual. A tragédia na Boate Kiss matou 242 pessoas e deixou mais de 600 feridas. O fogo começou no local durante a apresentação da banda Gurizada Fandangueira. Nós cometemos um pequeno engano aí e pusemos a reportagem dos 2 bombeiros condenados pela Justiça Militar no caso da Boate Kiss. Daqui a pouco a gente volta com as informações sobre a greve dos professores estaduais. O Ministério Público denunciou à Justiça um policial militar, agora sim, e um ex-PM acusados de matar 8 corintianos na quadra da torcida organizada Pavilhão 9. O crime aconteceu no dia 18 de abril.
Além da denúncia, a promotoria também pediu a conversão da prisão temporária em preventiva. Um policial militar e um ex-policial estão presos, acusados pelos 8 assassinatos. Eles negam o crime. Outro policial da ativa é investigado por suspeita de participar dos homicídios. Ele ainda não foi preso e seu nome é mantido em sigilo para não atrapalhar a investigação. Para o promotor Rogério Leão Zagallo, responsável pela acusação, o motivo do crime foi a disputa pelo tráfico de drogas da região e desavenças entre um dos executores e uma das vítimas. São Paulo é o estado brasileiro que mais prende negros no Brasil. O estado tem 595 negros presos para cada 100 mil habitantes negros. Os dados são da Secretaria Nacional da Juventude, ligada à Presidência da República. A média do país todo é de 292 presos por grupo de 100 mil negros. A média nacional de negros presos é 50% maior que a de brancos presos. Esses dados divulgados hoje são de 2012 e mostram que a população carcerária brasileira aumentou 74% em apenas 7 anos. A coordenadora do estudo, Jaqueline Signoretto, diz que no Brasil se faz uma seleção da raça dos presos e também se prende demais. Para ela, a vigilância policial está focada nos jovens negros. Quem quiser pensar um pouquinho mais sobre por que as nossas cadeias estão superlotadas, especialmente de pretos, veja esses números. Em 6 das 10 carreiras mais concorridas do vestibular da USP, sabe quantos negros entraram? Nenhum, 0. Negros que frequentam a péssima escola pública que é oferecida à nossa população, quando chegam à idade adulta, abarrotam as cadeias e passam longe da melhor universidade do Brasil. Um funcionário do metrô de São Paulo foi detido na última sexta-feira por suspeita de ato obsceno contra uma passageira. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública. Segundo a vítima, o suspeito chegou a se masturbar no trem que seguia na estação Conceição para Jabaquara, na linha 1 azul. Ao desembarcar, a passageira procurou um agente na estação. O agressor foi identificado como supervisor de manutenção do próprio metrô e foi detido. Na delegacia, ele assinou um termo circunstanciado para responder em liberdade por ato obsceno e importunação ofensiva ao pudor. Essa foi a terceira vez em 6 anos que o mesmo funcionário se envolveu em casos de assédio no metrô. A companhia diz agora que ele foi demitido. Relatório do Núcleo de Inteligência da Polícia Federal aponta que a empresa do ex-deputado federal do PT, Virgílio Guimarães, de Minas Gerais, recebeu dinheiro do empresário Benedito de Oliveira Neto, um dos presos na semana passada durante a operação da PF. A ação da Polícia Federal foi deflagrada para combater um provável esquema de lavagem de dinheiro e recebimento por contratos não executados com o governo federal. Segundo o relatório da polícia, no dia 2 de abril de 2013, Virgílio Guimarães enviou pelo menos 4 mensagens de texto para Benedito. O petista teria passado dados de contas em que o empresário deveria depositar valores que iam de 50 mil a 200 mil reais. A Polícia Federal diz que somente nessas mensagens é possível identificar o envio de 750 mil reais de Benedito Neto para o ex-deputado petista ou para empresas indicadas por ele. Na mesma ação, a Polícia Federal investiga a mulher do governador de Minas Gerais, Carolina Oliveira Pimentel. Um apartamento dela foi revistado porque a Polícia Federal suspeita que ela tenha uma empresa fantasma. A defesa de Carolina Oliveira Pimentel nega irregularidades e diz que o imóvel foi usado por ela até julho do ano passado e que a investigação é posterior a essa data. O governador Pimentel diz que a mulher dele é vítima de um erro da Polícia Federal. Em entrevista à TV Globo, ele afirmou que o dinheiro repassado por Benedito foi aplicado num projeto de recuperação de uma cooperativa de garimpeiros de Serra Pelada, no Pará. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Dilma Rousseff começa a atravessar uma das fases mais delicadas do seu ajuste econômico. É aquela fase em que, segundo o discurso oficial, os indicadores da economia pioram antes de melhorar ali mais adiante. Nesse período, tudo o que a equipe econômica apresenta como remédio necessário, os aliados políticos de Dilma recebem como veneno. A deterioração da economia, que já era bem perceptível, tornou-se ainda mais visível agora que o IBGE levou à vitrine essa informação de que a taxa de desemprego bateu na casa dos 8% no trimestre encerrado em abril. O desemprego baixo era a última muleta na qual Dilma Rousseff se escorava.
A presidente agora tem um problema novo para administrar, ela precisa segurar a onda do PT. O partido realiza na semana que vem, na cidade de Salvador, o seu 5º Congresso Nacional. Serão 3 dias de debates e resoluções. Esse 5º Congresso, que é a instância máxima do partido, ocorre com um bode no meio do salão. O nome do bode é Joaquim Levy. Petistas de diferentes tendências, desde a mais esquerdista até a tendência majoritária a qual pertence Lula, pedem a cabeça do ministro da Fazenda. E esse escalpo, Dilma Rousseff não tem a menor condição de entregar. Lula e dirigentes do PT tentam segurar os radicais do partido, até para evitar constrangimentos, porque Dilma deve comparecer ao 5º Congresso, deve discursar na abertura do Congresso. A temperatura desse caldeirão tende a aumentar, porque já está entendido que o governo está enviando a economia brasileira neste ano de 2015 para o freezer. O PIB deve fechar o ano abaixo de 0. Os petistas olham para esse termômetro e pensam na eleição municipal que vão ter que disputar no ano que vem. Os petistas ficam de cabeça quente. E Dilma Rousseff, que é dona de um temperamento mercurial, terá de exibir todo o seu sangue frio. Boa noite. A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou o convite para o ex-presidente do Uruguai, José Mujica, explicar uma frase sobre o ex-presidente Lula. No livro Uma Ovelha Negra no Poder, lançado neste ano, Lula teria dito ao uruguaio que a única forma de governar o Brasil era tendo de lidar com coisas imorais e chantagens. No livro, a frase atribuída a Lula é descrita logo depois de uma referência ao Mensalão, episódio que o ex-presidente teria enfrentado com angústia e um pouco de culpa, sempre segundo Mujica. Em maio, depois da repercussão, o ex-presidente uruguaio negou ter conversado com Lula sobre o Mensalão. Ele já avisou que não vai ao Senado, ou melhor, não vem ao Brasil, não vai ao Senado falar sobre esse assunto. E agora sim, vamos falar sobre a greve dos professores. A categoria decidiu continuar de braços cruzados por tempo indeterminado. Durante o protesto, houve um princípio de tumulto entre os manifestantes. O Superior Tribunal de Justiça decidiu manter o corte no ponto dos grevistas. Iniciada em 13 de março, a paralisação completou hoje 83 dias e superou a greve de 82 dias de 1989, segundo a APOESP, sindicato que representa a categoria. Antes da votação para decidir se a greve continuaria, alguns manifestantes contrários e a favor da paralisação se desentenderam e houve um tumulto. Os professores estão sem receber os salários e o sindicato reconhece que isso enfraqueceu o movimento. Os índices do governo apontam 96% de comparecimento nas escolas. Hoje, o STJ manteve os descontos nos salários dos grevistas. Os docentes reivindicam aumento de 75,33% para a equiparação salarial, com as demais categorias com formação de nível superior. O Estado afirma ter dado reajuste de 45% no acumulado dos últimos 4 anos aos professores. A nova lei de zoneamento de São Paulo, apresentada ontem pela Prefeitura, já causa polêmica entre os moradores de alguns bairros da cidade. O ponto que mais divide opiniões é o que permite a instalação de comércios em zonas que antes eram estritamente residenciais. Na Rua São Benedito, em Santo Amaro, Zona Sul, os moradores estão aliviados com a proposta da nova lei de zoneamento. Aqui, 7 quarteirões são exclusivamente residenciais, mas abrigam há anos uma série de pequenos serviços como consultórios e escritórios. O descompasso entre a prática e o papel já resultou em 4 multas para a Maria Auxiliadora, que há pelo menos 12 anos tenta regularizar a situação. Foi uma luta muito grande. Nós estamos contentes, sim. Nós achamos que o executivo, ele teve uma percepção de verificar que o problema é um problema da cidade. A revisão das regras do uso e ocupação do solo também animou as pequenas e médias empresas da construção civil. Com novas áreas destinadas à moradia popular, a previsão é que, como consequência, haja a necessidade de construir novas creches, escolas, postos de saúde e praças. No ano de 2016, supõe-se que haja um acréscimo de serviço para nossas associadas de mais de 30%, o que é excelente. Só que as mudanças que alguns já comemoram, para outros, chegam como problema. É o caso aqui nos Jardins, onde já tem campanha contra a alteração na lei de zoneamento. Os moradores temem uma eventual descaracterização do bairro. A possibilidade de ampliação do comércio, defendida pela prefeitura, por exemplo, aqui ninguém gostou, não.
Pode ser que em outras regiões moradores queiram coisas diferentes. Importa ouvir a voz do morador em cada uma delas. Os vizinhos estão unidos contra a proposta do município. Há cartazes em muitas casas com os pedidos dos moradores. Depois que o prefeito Fernando Haddad entregou o projeto de lei à Câmara Municipal ontem, a campanha ganhou força por aqui. Pagamos um IPTU muito alto, um dos mais altos que tem de São Paulo, justamente para ter esse tipo de verde, de silêncio, de tudo mais. No bairro vizinho de Cerqueira César, mais uma polêmica, a rua Estados Unidos. O temor é que com a nova lei dos corredores, a via receba cerca de 150 prédios, hoje impedidos de serem construídos, justamente por causa da atual lei de zoneamento. Os moradores acham que, se isso acontecer, o trânsito vai piorar e as árvores serão cortadas. O emprego, em vez de ser criado na onde o morador, o trabalhador vive, longe, lá na Zona Leste ou já nas periferias, nas áreas mais fora do centro, vão ter que caminhar mais, criar mais trânsito, criar mais movimento de carros, ônibus, poluição e automaticamente isso tira verde. As tarifas de água de cidades abastecidas pela Sabesp vão ficar 15,24% mais caras a partir de amanhã. Esse aumento foi aprovado em maio pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia. As justificativas do aumento são a crise hídrica e a maior demanda de energia elétrica. As contas mais caras começam a chegar à casa dos clientes a partir de sexta-feira. E o sol voltou a aparecer aqui em São Paulo, elevando as temperaturas durante a tarde, mas as noites vão continuar frias. E o feriado também promete ser ensolarado com temperaturas mais amenas. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. A chuva vai continuar amanhã na cidade de Salvador. Todo o litoral nordestino vai ter um feriado de chuvas a qualquer hora e as pancadas mais fortes e volumosas atingem o litoral da Paraíba, de Pernambuco e também da Bahia. Pode chover forte também na faixa norte do país, onde o tempo segue bastante abafado. Nas outras áreas, como a gente vê nesse outro mapa, o predomínio é de tempo firme e ensolarado. Apenas o oeste das regiões sul e centro-oeste pode ter chuvas passageiras. A madrugada ainda será fria no sul e no sudeste, mas à tarde esquenta em relação aos últimos dias e faz até 26 graus em Florianópolis e 28 no Rio de Janeiro. Para os paulistas, a previsão é de frio nessa madrugada, mas também esquenta ao longo do dia em todo o estado. E o sol promete brilhar forte neste feriado. Em algumas cidades vai dar até para sentir um pouco de calor. Em Votuporanga mesmo deve fazer até 28 graus. Na cidade de Araraquara, 27. E no litoral paulista, máxima de 26 graus na manhã. Em toda a faixa leste, o que inclui a capital, o dia começa com nevoeiro, mas o sol logo aparece e ajuda a elevar as temperaturas. Nessa madrugada ainda faz frio, mínima de 14. Mas amanhã à tarde, feriado, os termômetros chegam à marca dos 25 graus. Na sexta-feira, a máxima se mantém e no sábado as temperaturas vão ficar entre 14 e 24 graus, ainda com tempo firme. A Sociedade Brasileira de Pediatria, que reúne 22 mil pediatras, é contra a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Nos próximos dias, a sociedade vai publicar um documento que pede maior cuidado do Estado com as necessidades dos adolescentes e apresenta ações necessárias à boa formação dos jovens. Os médicos dizem que antes de passar para a vida adulta, os indivíduos precisam atravessar uma fase de formação que passa por desenvolvimento físico e psíquico. Os pediatras argumentam que 54 países que reduziram a maioridade penal não conseguiram bons resultados no controle da reincidência de crimes. Muita gente reclama da verticalização da cidade de São Paulo, do excesso de prédios e outros até apelidaram a capital de selva de pedra. Mas a vista de milhares de edifícios, o chamado skyline da cidade, chama a atenção e pode ser um belo programa. Vista de baixo, trânsito, muita gente. Mas do alto, São Paulo ganha contornos diferentes. Foram 15 milhões de visitantes no ano passado, mais de 40 mil turistas por dia.
É bem verdade que beleza natural nunca foi o nosso forte. São Paulo não tem praia e para algumas pessoas não passa de uma imensa floresta de concreto, especialmente nos dias frios e nublados como hoje. E quem diria, hein, que esse cinza todo seria reconhecido internacionalmente pela sua beleza. O Skyline paulistano entrou para os mais impactantes do mundo. Ficou na 9ª colocação no ranking elaborado por um grupo de pesquisas alemão, à frente de Toronto, Londres, Sydney e até de Tóquio. No topo da lista, Hong Kong, Nova York e Singapura. O levantamento considerou o número de prédios e a quantidade de andares. No caso de São Paulo, são quase 5.800 edifícios, 12 deles com mais de 150 metros de altura. O Hotel Unique possui uma das vistas mais espetaculares. Do restaurante, no topo, o cenário é privilegiado. Tivemos a sorte de estar numa área que nem é possível ter outros empreendimentos ao redor, então temos uma vista super privilegiada do Parque do Ibirapuera, uma área muito verde que já é difícil encontrar em São Paulo, e uma vista de quase que 360 graus da cidade, então as pessoas ficam encantadas aqui de cima. São vários ícones: o prédio da Fundação Casper Libero com a antena da TV Gazeta, o edifício Altino Arantes, antigo Banespão, o edifício Itália, com seu restaurante que proporciona outra vista espetacular, e o Copan, com suas curvas inconfundíveis. Cai a noite e o Skyline paulistano mostra o poder da sua constelação. Neste bar da Vila Madalena, a visão panorâmica é a grande atração. Eu já tinha vindo aqui uma vez, no final de tarde, a gente pegou um pôr do sol bem bonito. E hoje eu vim conhecer a noite, realmente é mais bonito ainda, essa iluminação de velas, tudo. Estou curtindo bastante. Segundo a rede americana CNN, São Paulo tem a 4ª melhor nightlife do mundo. Bares, restaurantes e casas noturnas. Me sinto em Nova York, naqueles rooftops bonitos, com uma vista bem legal. No quesito progresso, as bonitas por natureza que nos perdoem, mas uma vista dessas é fundamental. E aqui em São Paulo, a volta para casa está muito complicada para o paulistano nesta véspera de feriado. A repórter Carla Rodeiro está na marginal do Rio Pinheiros e tem outras informações. Olha, então, pois é, muita gente tentando sair da cidade ao mesmo tempo, o resultado é esse. Trânsito ainda mais complicado que o de uma sexta-feira comum. Nós estamos em cima da ponte Eusébio Matoso, caminho da Zona Oeste da rodovia Regis Bittencourt, no Anda e Para. Lá embaixo, a condição do trânsito na marginal do Rio Pinheiros. Bem, o paulistano enfrenta agora 190 quilômetros de lentidão, que é um índice que está acima da média. Também, possivelmente, por causa da greve dos trens da CPTM, que terminou durante a tarde, mas muita gente acabou indo trabalhar de carro e acaba colaborando para aumentar as filas neste momento. Bem, a estimativa é de que 1.300.000 carros deixem a capital neste feriado prolongado, a maior parte com destino ao interior. Então, as rodovias Ayrton Senna, Bandeirantes e Castelo Branco têm movimento intenso agora e devem ser as que vão registrar o maior volume de carros. O tráfego, que começou a aumentar a partir das 4 da tarde, mais ou menos, pode continuar intenso até a madrugada em algumas rodovias, entre elas a Anchieta, Imigrantes e também na Mogi Bertioga. Para quem fica na cidade, rodízio de veículos está suspenso amanhã e na sexta-feira. Com vocês no estúdio. Os pedidos de refúgio aqui no Brasil aumentaram mais de 2.000% em 5 anos, segundo o Ministério da Justiça. Os migrantes chegam ao Brasil fugindo de conflitos em busca de uma vida melhor. E São Paulo é um dos principais destinos. No apartamento no bairro do Brás, a mesa da sala vira uma bancada para preparar esfirras e quibes, comida árabe feita por encomenda. Quando chegam da escola, Yara e Riad também ajudam.
Talal, a mulher e os 2 filhos chegaram em São Paulo no fim de 2013, fugidos da guerra civil na Síria. A caçula, Sara, já nasceu aqui. Ela é brasileira. Ela é brasileira? Ela tem 4 meses. Talal diz que teve de fugir depois que foi preso em Damasco, confundido com um opositor do ditador sírio. A família passou pelo Líbano e de lá veio para o Brasil, um país de que pouco tinha ouvido falar. Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, café, futebol. Só. Quem fala não sabe. Não sabia a língua não sabe. Que língua não sabe. Como presidente ou rei não sabe. A ideia é que o negócio da comida garanta o sustento da família até que Talal consiga validar o diploma de engenheiro mecânico. Para isso, ele está se esforçando nas aulas. Tem certeza que veio para ficar. Eu vou ficar no Brasil, mas acho não em São Paulo, mas no Brasil. Até quando? Não, sempre. A família de Talal faz parte do grupo de 1.700 refugiados sírios que vivem no Brasil, segundo dados divulgados no início do ano pelo Ministério da Justiça. Em 2014, o Brasil concedeu refúgio a 2.320 estrangeiros. Mais da metade eram sírios. Hoje, o país tem quase 8.000 refugiados de mais de 80 nacionalidades. Os haitianos, cerca de 40.000, não entram nessa conta, porque recebem um visto humanitário. Pedidos de ajuda que vêm da África têm sido também cada vez mais numerosos por causa dos conflitos no continente. Há quase 2 anos em São Paulo, o Mana encontrou no idioma natal um jeito de ganhar a vida por aqui. Formado em letras e economia, ele era professor na República do Congo e agora vive do francês que leciona. Quando chegou, trabalhou como lavador de carros num posto de gasolina. Mas agora, dando aulas particulares, espera conseguir trazer a mulher e os 5 filhos, que vivem no Quênia, também como refugiados. Eu quero trazer ele no Brasil. Mas quando? Porque de dinheiro, 5 filhos e uma mulher. O desemprego sobe e fecha em 8% nos últimos 3 meses. O dado divulgado pelo IBGE foi fechado em abril. É a maior taxa para esse trimestre desde o início da pesquisa em 2012. Segundo o IBGE, a pesquisa mostra que 8 milhões de brasileiros estavam desempregados. E quem comenta sobre o assunto é Vinícius Torres Freire. A renda média dos trabalhadores está caindo no país inteiro. A gente soube pela nova pesquisa nacional de emprego do IBGE, a PNAD contínua. Antes, a gente sabia que a situação do emprego vinha piorando um pouco desde o final de 2013, mas nas grandes metrópoles. A situação no restante do Brasil era melhor. Agora, o desemprego aumenta e o salário cai na média no Brasil inteiro. Em relação ao início do ano passado, a renda média caiu 0,4%. Parece pouco, mas uma das características mais importantes da economia nos 10 anos até 2013, mais ou menos, era a de alta forte do salário. Agora, ele está caindo. Isso significa que quem ganhava mais está perdendo emprego, quem consegue trabalho está sendo admitido por salários menores. Isso é recessão. O número de pessoas empregadas ainda subiu um pouquinho, 0,7% sobre abril do ano passado. Mas há mais gente que procura trabalho e não encontra. A taxa de desemprego é isso. A proporção das pessoas que quer trabalho e não consegue, que subiu de 7,1% para 8%. A má notícia é que os motivos que estão causando o desemprego agora vão continuar a atrapalhar a vida de quem quer trabalho. Quer dizer, a paradeira na economia ainda vai aumentar até pelo menos o início do 3º trimestre, lá por setembro, segundo as previsões mais consensuais. Dá para fazer alguma coisa para evitar esse aumento de desemprego? Infelizmente, agora não. Além dos problemas herdados do primeiro governo Dilma, o próprio conserto desses problemas vai causar mais desemprego. O corte de gastos do governo, o aumento da taxa de juros para controlar a inflação. É uma terapia dolorosa e muito triste. O governo prepara algumas medidas para começar a mudar a situação, que, no entanto, vão demorar a fazer efeito. Mudança de impostos para diminuir custos para empresas e um programa de obras, estradas, portos, ferrovias e aeroportos a serem executados pela iniciativa privada. Coisas que vão ter mais efeito no ano que vem. Neste ano,
A coisa só vai melhorar se houver confiança que a economia vai estar mais em ordem, com as contas do governo menos desarrumadas e com a inflação caindo. Enfim, com a confiança de que passou o período de desordem na administração da economia. Boa noite. O mercado está em alta. Cresce a procura pela customização de motocicletas em São Paulo. Transformar uma moto pode ultrapassar em muitas vezes o valor do próprio veículo. Mesmo assim, é cada vez mais comum a busca por exclusividade. A pequena metalúrgica na Zona Sul de São Paulo foi criada há 30 anos para fabricar peças para a indústria. Mas aos poucos a oficina foi invadida por motores, rodas e cilindros. Hoje o Peter praticamente só trabalha com a customização de motos. A gente faz peças que normalmente você não encontra, escapamentos, alterações no chassis, enfim, paralamas. A gente segue o gosto do cliente. Na parede da oficina estão os sonhos dos clientes que buscam incrementar modelos que compraram. A partir destas imagens começa a transformação das motos. As peças são fabricadas aqui e a mão de obra é do dono e do filho do dono. Essa motocicleta, nós temos o motor original, Harley Davidson. O quadro foi todo fabricado aqui. Tanto o quadro quanto a suspensão dianteira, que é uma suspensão de época. A customização de motos não é um processo rápido e nem barato. É comum, inclusive, que o projeto custe muitas vezes mais que o valor da moto em si. Então não é possível falar em popularização, mas é sim cada vez mais comum encontrá-las circulando pelas ruas e estradas de São Paulo. Hoje todo mundo quer ter um produto diferente, isso que eu acho que é mais bacana, isso está em uma crescente muito grande. Tendência que fez Ricardo abandonar a arquitetura para embarcar de vez nesse mercado. Há 10 anos ele comanda uma oficina na Vila Olímpia. O valor do projeto de uma moto pode variar de 20 mil a 150 mil reais, até mais. Como o mercado cresceu, ele também expandiu os negócios. Agora tem lanchonete, bar, lava rápido e em breve tudo será integrado em um espaço de 1.300 metros quadrados. Hoje, diversos segmentos da vida cotidiana das pessoas, você tem o dedo de customização em vários lugares, né? Seja na roupa, na comida, na moda, na maneira de se vestir, no corte de cabelo, na barba, enfim. A motocicleta nada mais é um meio, né, era um meio de transporte que, por que não também customizar? E você vai ver a seguir. Os Estados Unidos afirmam que mais de 10 mil militantes do Estado Islâmico já foram mortos no Iraque e na Síria. E a tragédia na China. Sobe para 18 o número de mortos em naufrágio. 400 pessoas continuam desaparecidas. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o Imecap anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com
Com o Imecap Antissinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Antissinais, a evolução no tratamento de beleza. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue e chikungunya, o perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. Imecap Antissinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap Antissinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Antissinais, a evolução no tratamento de beleza. Polícia Civil esclarece o assassinato de um executivo no Brooklyn, na Zona Sul, e diz que o crime foi passional. A mulher de Luiz Eduardo de Almeida Barreto e o suposto amante dela foram presos agora à tarde. O que num primeiro momento foi tratado como latrocínio, logo se esclareceu. Na segunda-feira, um suposto ladrão atirou 3 vezes contra o executivo Luiz Eduardo Barreto, na calçada, quando ele voltava do almoço na região da Avenida Luiz Carlos Berrini, onde trabalhava. Mas o criminoso foi preso logo em seguida, ainda tentando fugir, e revelou que o crime tinha sido encomendado. Foi depois de uma foto da vítima ter sido encontrada no celular dele. A polícia apontou 2 mandantes. Marcos Fábio Zentunzian foi preso hoje cedo. Ele é inspetor de segurança e, de acordo com a investigação, foi quem contratou o atirador por R$3 mil. Esse indivíduo foi, através de uma câmera da área, foi visto com o executor e ele esteve na Berrini junto com o executor, inclusive apontando a vítima. Depois ele saiu fora e já o executor preso aqui na delegacia, este Marcos ligou no celular do executor. A polícia descobriu que Marcos era amante da mulher da vítima, a viúva do executivo. Ela veio à delegacia hoje para prestar depoimento na condição de testemunha e acabou presa depois de confessar que agiu junto com o amante para mandar matar o marido. O executivo tinha um seguro de vida no valor de R$500 mil. Eliana Freitas Barreto morava com os 2 filhos adolescentes em Aparecida, onde se encontrava com o amante, enquanto o marido trabalhava em São Paulo e só voltava para casa no fim de semana. Há vídeos, há fotografias íntimas do casal no celular do Marcos, tá? E assim, a forma como tudo aconteceu, né? O próprio Marcos dizendo, olha, antes do crime ocorrer, ela me ligou e perguntou, e aí, como estamos? Calma que quando acontecer eu vou te avisar. Depois que o crime ocorreu, foi ligado para ela e foi dito, olha, o veículo foi vendido. Esse foi o código usado. E agora vamos para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. E a África do Sul negou, é claro, o pagamento de propina para ser sede da Copa do Mundo de 2010. Esse argumento convenceu alguém, Celso? O veículo não foi vendido. É o velho argumento de que somos inocentes até que provem o contrário. O país admite o pagamento de $10 milhões, mas diz que o propósito era nobre. Outro que não a compra de votos. Era empréstimo. A acusação do desvio de $10 milhões da África do Sul para a CONCACAF, visando a compra de votos para fortalecer o país como sede da Copa do Mundo de 2010, ainda repercute. Enquanto o mar de lama atinge o secretário-geral da entidade máxima do futebol, Jerome Valk, supostamente o responsável pelo agenciamento da propina paga, Jack Warner, homem forte do órgão que rege o futebol das Américas Central e do Norte, o ministro dos Esportes sul-africano, Fikile Mbalula, disse hoje que esse dinheiro não era para comprar votos.
Ainda precisamos que as autoridades dos Estados Unidos compartilhem conosco as bases dessas alegações. O fato é que o pagamento de 10 milhões de dólares foi feito para um programa já aprovado, o que não equivale à corrupção. Aqueles que alegam irregularidades devem provar. O político africano se refere à existência de um programa de desenvolvimento da chamada diáspora africana. E os Estados Unidos divulgaram hoje o teor da confissão do delator desse esquema, esse escândalo todo de corrupção na FIFA. No documento de 40 páginas, Chuck Blazer, ex-integrante do Comitê Executivo da entidade, admite a prática de suborno na entidade máxima do futebol envolvendo a escolha das Copas do Mundo de 1998, na França, e também do Mundial de 2010, na África do Sul. No texto, a justiça americana chamou a FIFA de organização criminosa influenciada por extorsão. Blazer foi pego sonegando impostos nos Estados Unidos e, para não ser preso, decidiu ajudar a polícia americana na investigação do esquema de corrupção na FIFA. E aqui no Brasil aumenta o coro dos que pedem a renúncia de Marco Polo Del Nero da presidência da CBF. Depois do senador Romário, agora é a vez de outro campeão se manifestar contra a gestão do principal dirigente do futebol brasileiro, Ronaldo Fenômeno. Eu tenho certeza que vai chegar algum momento na cúpula da CBF, mas eu não posso lhe afirmar, eu não tenho conhecimento, mas eu adoraria que ele renunciasse também, porque não tem dado um grande exemplo. Acho que é muito evidente a relação que ele tem com o antigo presidente, o José Maria Marinho, e, portanto, seria um bom momento para ele renunciar. No entanto, é muito bom a gente aguardar todas as investigações, não fazer nenhum pré-julgamento antes que sejam tornadas públicas as conclusões. Celso, o Ronaldo, que aliás está cada dia mais parecido com o Cascão, aquele personagem do Maurício de Souza, ele não estava até ontem de braços e beijos com o Marco Polo Del Nero? Claro, fizeram. Mudou de repente, assim? Mudou de repente, assim como o Del Nero também. Como muda o vento? Claro, rapidamente também tentou se desvincular ao máximo da imagem do Marinho. Até ontem era um unha e carne e hoje simplesmente não sabia de nada. O Ronaldo vai dizer que não sabia de nada também. Enfim, se bem que contra ele não pesa nenhuma denúncia, né, que fique claro. Por enquanto, há muita gente contra quem não pesa a denúncia. Exatamente. Agora, no caso do Marco Polo Del Nero, até agora não sabe, essas investigações ainda na Polícia Federal também devem respingar do Del Nero e essa é a expectativa. Tá. Sobre a África do Sul também é a mesma coisa que botar no contrato que pagou propina. É isso aí. Se Marco Polo está com a cabeça a prêmio, o mesmo não se pode dizer do técnico Dunga. Não, pelo menos por enquanto. A seleção está invicta sob o comando dele, mas se for mal na Copa América, aí já começa aquele buchicho. A propósito, ele comandou nesta quarta-feira treino em 2 períodos. Na parte da manhã, o Robinho sentiu dores no joelho e não participou do treino da tarde. Segundo a assessoria de imprensa, o atacante deve passar por uma reavaliação nas próximas horas. O volante Elias também não participou de nenhum dos treinos e ficou na academia fazendo fortalecimento muscular. Quem participou da entrevista coletiva de hoje foi o volante Fred, do Shakhtar Donetsk, que vai substituir Luiz Gustavo, cortado da Copa América por causa de uma lesão no menisco. Vim focado. Infelizmente, foi por uma lesão de um companheiro que a gente gostaria que estivesse entre nós, mas acho que para mim a notícia foi muito boa. Recebi bem pelo Fernandinho ali agora, me deu um abraço e me parabenizou. Então acho que eu estou muito feliz com essa conquista. Espero poder ajudar o grupo da seleção. O Dunga, já trabalhei com ele bastante, ele já me ajudou muito, eu já ajudei ele no Inter. Mas hoje eu venho fazendo um bom campeonato também na Ucrânia, por mais que muita gente fala que é escondido, mas tem muita gente olhando, acho que Champions League todo mundo olha. Então acho que eu venho fazendo um bom trabalho, acho que isso pesa também. E com certeza acho que o passado pesa também, porque ele me ajudou no Inter e eu consegui ajudar ele bastante. Joguei vários jogos com ele, conseguimos ganhar um título lá do Gauchão. Então acho que isso também pesa bastante. Ô Celso, do jeito que você falou, essa seleção aí, o único que não está machucado é o Dunga, uma seleção de bichados. E olha que estamos ainda no meio da temporada.
Tá. Bom, 7 partidas hoje, 3 amanhã movimentam a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste momento, 3 jogos já estão acontecendo. O Vasco perde para Ponte Preta, melhor paulista no Brasileirão, por 1-0. Atlético Paranaense e Figueirense empatam em 0-0. Mesmo resultado para Chapecoense e Joinville. Mais tarde, às 9 da noite, tem São Paulo e Santos no Morumbi. Às 10 horas jogam Grêmio e Corinthians em Porto Alegre, Cruzeiro e Flamengo no Mineirão e Avaí e Atlético Mineiro em Florianópolis. Amanhã acontecem outros 3 jogos. O Fluminense recebe Curitiba às 4 da tarde no Maracanã. Às 9, o Palmeiras enfrenta o Internacional. E no mesmo horário, o Sport enfrenta o Goiás na Ilha do Retiro. E amanhã trago os gols para você aqui. Tá bom. Obrigado, Celso. Boa noite. Estela. Estados Unidos afirmam que mais de 10 mil militantes do Estado Islâmico foram mortos em 9 meses, desde que começou a campanha da Aliança Internacional contra os jihadistas no Iraque e na Síria. Mais de 4 mil combatentes estrangeiros já teriam sido identificados. A organização Mães pela Vida, com sede na Alemanha, fez um apelo nas redes sociais. Mães de 7 países ocidentais pedem que seus filhos voltem para casa. Os confrontos são intensos na Síria. Tropas sírias e milicianos têm duras batalhas contra jihadistas do Estado Islâmico. Os dois lados disputam o controle de territórios perto da fronteira com o Iraque. O Grupo de Monitoramento Observatório Sírio para os Direitos Humanos relata que alguns dos maiores combates aconteceram perto de uma prisão em construção, depois de o Estado Islâmico explodir 5 carros-bomba. Na região de Alepo, uma série de explosões matou pelo menos 16 pessoas. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Obrigada, Gamberini. Uma boa noite a todos. Uma pesquisa que fez um mapeamento da cidade de São Paulo evidenciou o que todos já sabemos há muito tempo: a desigualdade gritante dos serviços públicos nas diferentes regiões do município. Para falar sobre a precariedade da assistência à saúde na periferia da capital, eu entrevisto o Dr. Jorge Cury, diretor de saúde pública da Associação Médica Brasileira. Obrigado, Dr. Jorge. Boa noite, é um prazer. Bom, Dr. Jorge, eu quero começar exatamente, não é essa disparidade, não é novidade para ninguém. Nós realmente sabemos. Mas a que se deve isso? À falta de recursos para investimento ou à falta de sensibilidade do homem público, do poder público, para essa questão que envolve sofrimento e muitas vezes morte? Olha, Lídia, sem dúvida nenhuma, acho que todos nós brasileiros, no momento que nós estamos passando de crise, né, como se diz, também é uma oportunidade de se desvendar realmente quais são os nossos problemas, grandes problemas, e estabelecermos planos de recuperação dessas coisas que tanto nos incomodam e muito mais, eu diria, a população carente. Nós estamos falando de saúde pública, então nós estamos falando particularmente do SUS, que eu diria que é um projeto invejável. A Constituição Brasileira de 88 teve a coragem realmente de propor um sistema de saúde, uma organização de saúde que é presente hoje nos grandes países da Europa, também da América do Norte, por exemplo, no Canadá, né? São sistemas universais. Mas para isso, nós precisamos continuar tendo coerência, nós precisamos colocar financiamento na saúde pública. Agora o senhor falou da coerência, né? Mas a coerência, assim, é só em relação ao poder público ou entra toda a sociedade brasileira e inclusive a categoria mais envolvida, que é dos próprios médicos? E eu faço essa pergunta para o senhor porque com o programa Mais Médicos, algumas coisas assim tiveram um destaque. Dentre elas, a falta de disposição de muitos médicos brasileiros em quererem ou se dispuserem a trabalhar em lugares distantes, nas grandes cidades, nos bairros de mais difícil acesso, municípios longe de tudo. Isso revela o que, na verdade? É simplesmente uma falta de disposição do médico de fazer também a sua parte em termos assim sociais, responsabilidade social, ou é uma outra questão que vai muito mais fundo? Olha, Elisa, eu tenho convicção que realmente é falta de recursos. Tem muitas pesquisas e a nossa experiência do dia a dia, trabalhando com os colegas, eu há mais de 30 anos faço isso, inclusive no espaço público particularmente, e não falta disposição. Tanto que se você propor
qualquer tipo de serviço voluntário para o médico brasileiro, ele participa, tanto dentro do Brasil e no estado de São Paulo, como no exterior, como aconteceu no caso daquela crise do Haiti, do terremoto, né? Então, não falta disposição. O que as pessoas precisam é serem motivadas de várias formas e não inibidas. Hoje as pessoas são altamente inibidas a trabalhar na periferia. Por quê? Violência, extrema violência. Infelizmente, a sociedade está descobrindo, e é verdade, que ela tem direito à saúde integral, inclusive. E aí volta a questão da coerência. Nós precisamos ter no Estado brasileiro, e aí nós temos participação também como cidadãos, de pressionar o Congresso e os nossos governantes para colocarem um financiamento adequado na saúde. Até hoje, desde 88, não se fez isso. Quando se colocou a emenda 29, há mais de 10 anos atrás, se sinalizou isso, fazendo a distribuição das 3 esferas. Mas o estadual, o municipal estão colocando além daquilo que poderiam colocar, respectivamente 15% e 12%. E o federal? O federal se ausenta cada vez mais. É bom saber. E agora vem contingenciamento e a saúde deverá ser atingida. Inclusive com um corte significativo na saúde. Isso é uma incoerência muito grande. E aí que a população tem que ir à rua e realmente saber protestar em cima dessas questões, porque é isso que muda um país como desenvolvido. Agora tem uma outra questão que também é muito curiosa. Vamos falar assim olhando se falta serviço de saúde no setor público, hospitais, os pontos de atendimento e profissionais. Por outro lado, no setor particular, a gente vê uma espécie de expansão que chama a atenção. Hospitais muito modernos, edificações portentosas, os planos, as empresas de plano de saúde que vendem convênio médico também se expandiram demais em todo o Brasil. Saúde é um negócio rentável? Dá muito dinheiro? Olha, aparentemente sim. Tudo indica, aparentemente, né? Sim. É lógico que nós sabemos que saúde custa muito. Diga-se de passagem, a inflação em saúde ela é muito maior do que a inflação normal. As incríveis descobertas na área de saúde realmente elevam o custo. E é por isso que se fala muito hoje na questão das evidências realmente para se assimilar uma nova tecnologia, um novo procedimento, para que realmente saber se aquilo é necessário e vai levar benefício para a população. Senão, para que um acréscimo de mais custo, né? Se discute muito isso hoje. A minha última questão é sobre o desafio de entidades representativas, de médicos, que, como é o seu caso da Associação Médica, o senhor preside uma associação importante como essa, qual é o principal desafio diante dessas disparidades que existem? Não só do investimento público, mas dentro da próprio exercício profissional na categoria. Tem médico que cobra uma fortuna, tem outro que ganha um salário medíocre, que é jogado a fazer dupla, tripla jornada de trabalho na luta pela sobrevivência e construção de uma carreira. Essa disparidade existe também para os próprios médicos. O que seria a saída? Olha, é interessante isso, realmente. Essas disparidades no nosso país, e passam muito na área de saúde, nós precisamos contornar. Como? Com o envolvimento de todos. Não nego, nós, médicos, queremos e vamos nos envolver cada vez mais. Precisamos. Porque nós precisamos levar essa saúde de qualidade para todos os brasileiros. A proposta do SUS é isso, volto a insistir, é uma proposta brilhante, só que ela precisa de financiamento, precisa principalmente de envolvimento de todos nós. Precisamos cobrar dos nossos governantes, das nossas câmaras de vereadores, do nosso Congresso Nacional, das nossas assembleias e dos nossos governantes, realmente coerência em executar aquilo que a saúde SUS propõe. O senhor tem uma tarefa e tanto pela frente. Sim, esperamos que todos nós podamos caminhar juntos em relação a isso. Muito obrigada. Boa noite. Gamberini. Obrigado, Maria Lídia, e bem-vinda de volta das suas férias. Mergulhadores vasculharam o navio que naufragou na China com mais de 400 pessoas a bordo. Só 14 pessoas foram socorridas com vida. O capitão do barco está entre elas. 19 corpos foram recuperados e centenas ainda estão desaparecidos. Um vídeo gravado de outro barco mostra os últimos momentos do navio Estrela do Oriente navegando pelo rio Yangtze. O navio passa enquanto começa uma tempestade com raios. A televisão mostrou socorristas, alguns deles de pé no casco virado da embarcação.
Os mergulhadores enfrentam dificuldades como portas de cabines bloqueadas por mesas e camas. As equipes de resgate estão cortando o casco, mas temem estourar bolhas de ar que podem manter passageiros ainda vivos. Mais de 700 migrantes de origem ainda não confirmada desembarcaram em Mianmar, na fronteira com Bangladesh, no sudeste da Ásia. Os emigrantes seriam de uma etnia muçulmana de Bangladesh, perseguida em Mianmar, que tem maioria budista. A embarcação em que eles estavam encalhou na semana passada no Golfo de Bengala, depois de ser abandonada por traficantes de pessoas. A Guarda Costeira da Turquia resgatou 180 emigrantes da Síria. A embarcação levava também um jornalista francês e um tradutor iraquiano, que foram levados pela polícia para interrogatório. Na costa italiana, mais de 5.000 pessoas foram resgatadas nos últimos 5 dias. A operação envolveu também barcos da Irlanda e da Alemanha. O Jornal da Gazeta termina aqui. Você já sabe, a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Eu volto na segunda-feira. Boa noite. Nós voltamos amanhã às 7 da noite em ponto. Uma boa noite e até lá. Confira o musical com a cantora Antônia Adnet no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.